Amém. A graça e a paz, igreja. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Que a presença do Senhor já possa ir visitando cada coração, porque Ele já está aqui. A presença do Espírito Santo já se faz real neste lugar. Amém? Convido os irmãos a meditarmos rapidamente em um versículo de Salmos 146, versículo 5. Salmos 146, verso 5, diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Vamos repetir? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Bem-aventurado, irmãos, felizes são aqueles cujo tem o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, como nosso auxílio, como a nossa esperança. Hoje o primeiro culto, oficialmente, de 2022. Que honra e que privilégio para nós poder estarmos aqui, cultuando ao Senhor, na presença dEle, no melhor lugar onde nós poderíamos estar, Nós escolhemos estar no melhor lugar nessa noite. E depois de um ano tão difícil, Acredito que o ano de 2021, todo mundo passou por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de batalha, Enfim, cada um sabe o que temos passado, Deus sabe o que cada um de nós temos passado, cada um com a sua luta, uns mais, uns menos. Mas o Senhor conhece as lutas que cada um de nós passamos no ano que ficou para trás. E o ano de 2022 agora iniciando, com esse versículo de Salmo 146, eu foco na palavra esperança, que é o que temos para hoje. Esperança de um ano melhor, esperança de um tempo de conquistas, um tempo de tantas coisas boas que eu creio que o Senhor tem preparado para nós. O tema do nosso culto de hoje, alinhamento espiritual. E eu acredito que algo já está sendo preparado pelo Senhor para nós, já no primeiro culto do ano, para que a gente possa ter a oportunidade de já ir se alinhando, já ir, caminhando e colocando as coisas nos devidos lugares, amém? Em Jeremias 17, verso 7 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Só para mais um versículo confirmando que a nossa esperança é e sempre será no Senhor. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Senhor, queremos aqui render graças a Ti nesta noite. Te somos gratos, ó Pai, por esta oportunidade preciosa de estarmos na Tua presença, de Te louvar, de Te adorar, Deus, porque poderíamos estar em qualquer lugar nesta hora, Senhor, mas escolhemos estar aqui para glorificar o Teu nome. Escolhemos estar aqui, Deus, que é o melhor lugar, Senhor, para Te adorar, porque a Tua presença já está aqui. A Tua presença, Deus, já circula no nosso meio, já circula em cada coração. Deus, Tu és soberano, Tu és santo, Tu és o único digno de ser exaltado e glorificado, Pai. Vai ao encontro, Senhor, a cada coração neste lugar. Vai ao encontro, Deus, aos corações, ó Pai, que estão assistindo pelas redes sociais. Que a Tua luz, que a Tua graça, que a Tua unção sobrenatural possa visitar cada um neste lugar. Que possa encher cada lar, Senhor. Que possa estar sendo edificado, meu Deus, para a honra e glória do Teu precioso nome, Jesus. Seja exaltado, seja glorificado através dos louvores, ó Deus, porque Tu és o único digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifique ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Se é para o Senhor, pode ser melhor. Aplauda Ele melhor, vai lá. Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz essa noite, amém? Amém? Você está feliz? Diga para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui neste lugar. Vamos adorar com alegria. As palmas. Oh. Cante, igreja.
teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu e nos derrama o amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcança. Diga, igreja! É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Só Ele, só Ele. Cante, igreja. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo esse amor, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará. Aleluia, nada pode separar você do amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tenha liberdade aqui, Espírito Santo, neste lugar. Aleluia. Abre a tua boca e adore ao Senhor, querido. Diga o quanto você o ama, o quanto você o adora. Ele está aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Cante. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude
é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Diga, igreja, eu sou. Eu sou. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aplauda o Rei dos Reis, querido. Ele está aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh, oh, oh.
aleluia. Os reinos vêm, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, declare, impetuoso, poderoso. Que vem ao céu, que vem ao céu. Aleluia. Oh, aleluia. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia. Tu és grandioso, Senhor. Tu és exaltado, Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que era, que é e que há de vir. Adore a esse Deus, Ele está neste lugar. Aleluia. Tu és exaltado, Senhor. A tua igreja te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Declare o quanto Ele é vitorioso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é exaltado. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Toma o teu lugar nesta noite, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh, Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Diga! Estou te esperando aqui. A tua noiva está aqui, Jesus. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Eu já abri meu coração, Jesus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou.
levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Sair daqui e me deixa morar. Diga pra ele nessa noite, meu irmão, vai! Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Sair daqui. Me deixa morar. Nós te adoramos nessa noite. Entronizamos o teu nome que está acima de todos os nomes, Jesus. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que tudo que possamos imaginar. Tua presença vale mais que o ouro. Tua presença vale mais que a prata. Tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. Tua presença vale mais. Nada nesse mundo pode comparar a tua presença, Jesus. Nada vai se comparar. Tua presença vale mais que todas as coisas, Jesus. Eu só quero estar na tua presença e não há outro lugar melhor para se estar, Jesus. Eu não quero mais sair daqui. Quero mais sair daqui. Me deixa morar. E diante dessa palavra, nessa noite eu te convido, meu irmão, a pegar a oferta e trazer ao altar do Senhor nessa noite. Diante dessa adoração, diante dos louvores aqui ministrados, traga o dízimo também, se você trouxe nessa noite. Enquanto os instrumentos vão tocar nessa noite, pode sair do seu lugar, meu irmão.
isso nessa noite. Dê o melhor aplauso a Ele, um brado de adoração. Diga: eu te amo, Jesus. Amém, pessoal, graça e paz. Vamos à palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versos de 1 a 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos de 1 a 6. O tema da nossa mensagem é alinhamento espiritual. Alinhamento espiritual. Amém? Todos acharam? Vamos lá. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abiá. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor, pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, e nós queremos rejeitar tudo que é contrário à Tua vontade. Nós pedimos que a mão poderosa do Senhor esteja em nosso meio. Ilumina, Pai, ilumina a Tua palavra, para que nós possamos entender, que tudo se cumpra conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Alinhamento espiritual. Será que nós estamos tortos na nossa vida espiritual? Será que nós precisamos realmente alinhar a nossa vida? Será que a nossa vida está saindo de lado, né? Quando a gente fala em alinhamento, vem logo na cabeça alinhamento de veículo, né? E quando alguém leva um veículo na oficina para fazer um alinhamento, a pessoa quer resolver alguns problemas, né? Ou prevenir alguns problemas. Em que consiste, né, você alinhar o seu veículo, ou alinhar uma máquina que você tem, ou aferir uma máquina, né? O que consiste isso, né? Para que serve o alinhamento? A gente precisa de alinhamento no veículo, né? Que é a nossa analogia de hoje, no veículo, para garantir estabilidade e controle. Precisamos estar nos dirigindo para um lugar com o nosso veículo, e precisamos nessa jornada de estabilidade e controle. Outro motivo é para evitar desgaste irregular, né? Geralmente os pneus, eles vão gastar
de forma irregular. Eles têm que gastar, mas não de forma irregular. O desgaste tem que acontecer no tempo certo. Outro motivo é para aproveitar melhor a potência, né, e reduzir o consumo, porque um carro preso que está desalinhado, ele vai perder potência, vai exigir mais do motor e não vai ter um bom desempenho. É por isso que nós levamos o nosso carro para alinhar. A gente leva também para melhor dirigibilidade, né? A gente fica com uma direção mais confortável. E a coisa principal é por questão de segurança. Então, existem vários motivos porque você leva o seu veículo na oficina para poder fazer um alinhamento especializado. Mas quando se trata de alinhamento espiritual, onde é que a gente vem? Para onde a gente vai quando nós precisamos alinhar a nossa vida espiritual, considerando que a gente já chegou à conclusão que a nossa vida pode estar torta, pode estar puxando de lado, né? Por isso está havendo alguns desgastes emocionais na gente, não é verdade? Nós temos perdido realmente o nosso rendimento como seres humanos, não é verdade? Então, nós precisamos realmente cuidar da nossa vida espiritual, precisamos investir nela, precisamos levá-la para um local especializado, né? Esse local é o local espiritual na presença de Deus, não é verdade? Nós precisamos de Deus para poder alinhar a nossa vida. E de repente, Samuel também já está velho, coloca os seus filhos ali para governar a nação. Os seus filhos não fazem o mesmo bem que ele fizera para Israel. E de repente a nação de Israel resolve instituir um rei. Por isso que Saul entra nesse cenário. Saul é o homem que caiu. É essa história que a gente vai dizer aqui. É o rei que caiu. Porque os filhos de Samuel não conduziram bem a nação de Israel. Colocam um rei segundo a vontade deles, não é pela vontade de Deus. De repente esse rei começa a cometer vários erros e é destituído. E a nação perde totalmente a direção. E Deus precisa colocar essa nação, que teve um rei que foi destituído do poder, por causa do seu pecado, Deus precisa agora colocar essa nação novamente em alinhamento. A nação está perdida. Os líderes estão perdidos. Como Deus vai fazer para poder colocar essa nação novamente no trilho, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é por que muitas vezes a gente sai do alinhamento espiritual. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é isso. Por que a gente sai ou perde o alinhamento espiritual da nossa vida? Como é que um povo se perde? O texto vai responder, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Escuta. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo Abiá, e foram juízes em Berseba. Versículo 3. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, o primeiro motivo aqui, por que o povo se perde, é porque os líderes se perdem primeiro. Quando a gente fala de liderança, a gente fala não só de liderança da igreja, a gente fala também de liderança do lar. Quem é o líder do lar? É o homem, é o sacerdote. Quem é o líder da igreja? É o pastor. Quem é o líder daquela empresa? É o dono. Então nós estamos falando sobre liderança, os líderes que nos conduzem. Então quando você tem uma liderança ruim, o povo se perde. Aqui a liderança é espiritual. O texto está dizendo que os filhos, né, de Samuel não andaram pelo caminho de Samuel. Antes eles se inclinaram à avareza, eles aceitaram o suborno e perverteram o direito. Quais são as evidências de que um líder está se perdendo? Vamos falar primeiro a exemplo dos pastores, os líderes espirituais. Como é que a gente sabe quando um líder está se perdendo segundo esse texto? O texto vai dizer que os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos de Samuel, os caminhos dele.
Ou seja, quando o líder não é ensinável, quando o líder não segue bons referenciais, o povo se perde. O líder é guiado por ele mesmo, não tem ninguém sobre ele. Você percebe que os filhos de Samuel não estão imitando os acertos de Samuel, por isso que a nação começa a se perder. A segunda evidência aqui de que o líder está se perdendo, o texto diz que antes se inclinaram à avareza, ou seja, quando o líder se deixa seduzir e passa a se orientar pela ganância. Quantos líderes, que são seduzidos porque gostam de muito dinheiro? Isso aconteceu com os filhos de Samuel. Terceira evidência de um líder que se perde, quando ele se vende. O texto está dizendo que eles aceitaram suborno, coisa que não falta é líder vendido, Quarta evidência da queda do líder, quando ele se torna injusto, porque o texto diz, eles perverteram o direito. Então, eles não andaram pelos caminhos de Samuel, eles se inclinaram à avareza, eles aceitaram suborno, eles perverteram o direito. Um povo se perde quando a sua liderança se perde. O povo vai para onde o líder está indo. Tá certo? Começa por aí. Esse é o primeiro motivo, por que um povo se perde espiritualmente. Segundo motivo, está no versículo 4 e 5, escuta. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Eles não querem mais Deus como governo, eles querem imitar as outras nações, eles querem também um rei. Isso não é a vontade de Deus, é a vontade deles. Então, quando o povo começa a tomar decisões sem a orientação de Deus, o povo se perde. Muitos de nós que estamos aqui saímos do alinhamento espiritual, nos perdemos, porque a gente estava tentando fazer a nossa própria vontade. Toda vez que você tenta fazer a sua própria vontade, esquece qual é a vontade de Deus, você sai do trilho espiritual, você se perde. É por isso que talvez você está perdido hoje. Terceiro motivo, por que o povo se perde? Quando é que o povo se perde? 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 e 7, escuta. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem. Será que Deus está aprovando a conduta errada desse povo que está seguindo os seus desejos e as suas vontades? Não. Deus não está aprovando, Deus está simplesmente aceitando. Por isso que Deus está dizendo aqui: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Pois eles não têm rejeitado a ti, Samuel, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deixa eles fazerem as suas escolhas, deixa eles seguirem as suas paixões. Então o povo se perde quando Deus entrega o povo às suas próprias paixões. Aí o povo se perde. A pior coisa é quando Deus deixa a gente fazer o que a gente quer. Quando a gente não percebe mais a intervenção de Deus nos nossos processos pecaminosos. Quando a gente flui para o pecado de maneira leve e sem peso, e a gente dorme tranquilo. Essa é a pior fase do pecado. É quando a gente faz e não acontece nada. É aí que o povo está se perdendo. É aí que o povo está saindo do alinhamento espiritual de Deus. Deus está entregando o povo aos seus próprios desejos. Enquanto você não dorme, está tudo bem. Enquanto você fica com a cuca quente, você sente peso, você sente medo, temor,
isso significa que o reino de Deus está trabalhando a seu favor. Mas quando você percebe que não está acontecendo nada, essa é uma fase extremamente perigosa, porque significa que Deus te entregou aos seus próprios desejos. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 28. O que é que diz? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou, Deus os deixou fazer. Você imagina, você tem um pai que está preocupado com você, que liga para você porque você está chegando tarde, e quando seu pai não liga mais para você? Quando você está chegando 4 horas da manhã, e você não recebe um telefonema mais do seu pai nem da sua mãe. O que está significando isso? Você chegou num ponto de que o seu pai e sua mãe já abriram mão. Está certo? Estou dizendo que Deus está abrindo mão da gente. Estou dizendo que Deus, muitas vezes, deixa a gente viver esse momento de forma confortável. Mas esse é um momento extremamente perigoso, espiritualmente falando. Porque a gente acha que só está fazendo errado quando a gente sente peso, quando a gente sente culpa, quando a gente sente medo e quando a nossa vida não funciona. Mas o pior é quando a nossa vida funciona. Esse é um momento extremamente perigoso. E é aí que o povo perde o alinhamento espiritual. Como você está entendendo? Então, com base nisso, com base nessa perda de alinhamento espiritual que muitos estão passando hoje, com base no texto que a gente leu, estamos lendo, como é que Deus nos alinha espiritualmente? O que Deus vai fazer aqui para alinhar? Porque o povo se perdeu. O povo escolheu o rei Saul. É uma escolha particular, não tem nada a ver com a vontade de Deus, é a escolha deles, Deus deixou. Saul começa a cometer vários erros. Deus vai destituir o rei Saul. O povo começa a ficar desalinhado da espiritualidade, do centro da vontade de Deus. Agora Deus tem que trazer de volta. Como Deus vai fazer para trazer a nação de Israel ao alinhamento espiritual? Como é que Deus faz para nos alinhar novamente espiritualmente? Vocês entendem? Número 1. No início vai ser pesado, mas é verdade, tá? Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Ele estava triste, estava desconsolado, porque afinal Deus rejeitou o rei Saul. O profeta Samuel está enlutado. Ele não morreu, mas ele foi rejeitado por Deus. Deus rasgou o manto do rei Saul, porque foi um rei desobediente. Por isso o profeta Samuel está sentindo a dor. Ele está chorando, porque está doendo nele essa rejeição. Agora presta atenção. Deus disse, porque Deus agora vai realinhar o povo. Até quando, Samuel, você terá dó de Saul? Até quando você vai estar sofrendo? Porque o rei Saul caiu, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Esse aqui é um momento de dor. Então, alinhamento espiritual consiste em dor. Não tem como realinhar. Não tem. Então você começa a perceber que a dor está colocando você no trilho novamente. Percebe? Percebe? Essa é a estratégia de Deus que funciona com a gente. Quando dói, a gente começa a revisar a nossa vida. Quando dói, a gente vai começar a produzir alguns valores importantes na nossa vida. Quando a gente está bem, não.
Quando tudo está funcionando bem, nós não estamos nem aí. Então Deus permite dor, Deus permite o sofrimento, Deus permite o choro, porque Deus quer te trazer de volta. Você entende o que eu estou falando? Olha o que é interessante. Por que, pastor, que é necessário a dor? Porque nós precisamos nos alinhar novamente por meio de uma unção. Só a unção pode nos alinhar novamente. Por isso que vem a dor. Agora presta atenção. Eu vou repetir o texto. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Agora, olha o que é interessante. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Deus já fez a escolha dele. Já escolheu um filho de Jessé, já escolheu Davi. Deus disse: eu já me provi de um rei. Então você prepara o azeite. Agora a gente tem aqui duas imagens nesse texto. Um homem enlutado, entristecido, porque Deus havia rejeitado Saul. Essa é a primeira imagem. E temos também um chifre cheio de azeite em suas mãos. Entenderam as duas imagens? Um homem triste, um homem angustiado, um homem enlutado pela perda de um rei, mas ao mesmo tempo ele tem um chifre cheio de azeite nas mãos. Esse azeite representa a unção. Então, por quê, pastor? Porque a dor produz a unção. Percebe? Luto e dor. E do outro lado, unção. Vamos lá. Por que isso? Porque Deus não pode extrair azeite de azeitona e deixá-la intacta. Não tem o azeite de oliva? Como é que produz azeite? Como é que você extrai azeite de oliva? Você tem que prensar. Não tem? Você tem que amassar ela. Senão não sai azeite. Então, quando nós somos esmagados, nós produzimos azeite. O melhor de nós só é produzido quando a gente está sofrendo. Percebe? Isso é muito importante. Isso é muito importante espiritualmente falando. Deus nos alinha espiritualmente, nos fazendo produzir azeite a partir de uma obra de esmagamento. Está se sentindo esmagado? O melhor de Deus em você vai fluir a partir de agora. Está pensando o quê? O melhor de Deus flui em nós a partir da dor, não é a partir do conforto. Por isso que nós temos Samuel enlutado, entristecido, chorando, mas segurando nas mãos um chifre cheio de azeite, que representa a unção. Amém? A palavra Getsemane, que vocês conhecem, significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Por que prensa de azeite? Porque foi ali que Jesus permitiu que a vontade de Deus fosse alinhada com a vontade dele. Foi ali. Foi no Getsemane. Por isso que Jesus foi imprensado. Por isso que o seu suor era sangue. Ali ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Alinhou ou não alinhou? Alinhou, né, gente? Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse é o alinhamento que acontece a partir do lugar onde nós somos prensados, onde nós somos amassados, triturados. Então, se você quer proteger a azeitona, você nunca vai ter azeite.
Nunca vai ter azeite. Me diz aí alguém que tem azeite sem ter sido amassado. Ninguém. Me mostra um pastor, me mostra um líder que foi criado a Todd. Não tem jeito. Não tem azeite. Tem que ter experiência, tem que ter cicatrizes, tem que ter marcas. Quais são as suas marcas? Não tem. Você nunca foi prensado, não? Deus não disse que alguns têm que descer a casa do oleiro? Desce a casa do oleiro, ali eu vou te fazer ouvir a minha voz. Então, como é que Deus nos alinha espiritualmente? Alinhamento espiritual consiste em dor. Todos entendem? Segundo, 1 Samuel capítulo 16, ainda no versículo 1, na parte B. Eu vou repetir a parte B. Ele disse: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Segundo, Deus nos alinha espiritualmente, nos fazendo compreender que a unção ou aquilo que nós recebemos deve seguir o propósito de Deus, não o nosso. Por isso que Deus está dizendo que aquele azeite é para ungir alguém que Deus providenciou para Ele mesmo. Deus está escolhendo Davi, ou seja, aquela unção que está nas mãos de Samuel, é para que essa unção estabeleça uma escolha de Deus. É para isso que serve aquilo que Deus nos dá. Isso é alinhamento espiritual. Alinhamento espiritual consiste em compreensão dos propósitos divinos. Isso, o que eu recebo de Deus, eu tenho que devolver para Deus. É isso. O que é abençoado? É aquilo que eu devolvo para Deus. Como é que Abraão foi pai de uma grande nação? Recebeu o filho Isaac e teve que devolver para Deus, em cima de um altar. Quando você recebe sabedoria, você tem que devolver para Deus, ensinando pessoas, para que as pessoas se acheguem a Ele. Quando você ganha dinheiro, você tem que devolver para Deus, usando os seus recursos para poder expandir o reino de Deus. Quando você ganha um carro, você tem que devolver para Deus. Quando você tem um filho, você tem que devolver para Deus. Você só perde os filhos quando você não entrega para Deus. Quando você quer segurar para você, você perde eles. Ah, mas esse é meu filho, eu vou morrer sem esse menino, sem essa menina. Aí você perdeu. Então você só ganha aquilo que você entrega. Por que nós recebemos? Por que você recebeu dons? Por que você recebeu capacidade? Por que você recebe recurso? Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por que você tem uma vida estável? Porque Deus te deu. Existe uma unção que sustenta isso. Então aquilo que a gente recebe, nós temos que devolver, porque isso tem que cumprir o propósito de Deus, não o nosso propósito. O que a gente está fazendo? Nós estamos usando a nossa capacidade para quê? Para bancar as nossas vontades. Já viu o pastor que fica rico, milionário, através de uma unção que ele recebe? Ou nunca viram? Você já viu tanta gente que recebe tanta sabedoria, tanto conhecimento, tantos dons, tanto dinheiro? O que esses caras estão fazendo? O que eles estão fazendo para Deus? Nada. Não estão fazendo nada para Deus. Alinhamento espiritual consiste nisso. Compreender. Qual é o propósito divino? Qual é o propósito divino? Deus disse: enche um chifre de azeite, unção, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ele é meu. Ele vai me servir. Compreende o que eu estou falando? Você tem que entender o propósito divino. Se você for uma pessoa, um bom profissional, você é apenas um bom profissional. Ah, eu fiz uma faculdade, né? Então, sou um grande profissional. É só isso que você tem, é só esse galardão. Mas quando você usa o que você tem
Para Deus, você escreve história para gerações futuras. O que cria significado para a gente é quando a gente deixa legado, quando a gente escreve história, quando as pessoas lembram da gente. É isso que cria significado. Isso para o povo judeu é muito importante, legado. Nós não. A gente não se preocupa com as gerações futuras. Você tem que escrever história. Você tem que fazer o seu nome conhecido. Você tem que deixar frutos. Você tem que abençoar pessoas. Então, o que você é? Ah, eu sou advogado. Advogado, um monte. Ah, eu sou professor. Professor. Ah, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou mecânico. Ah, tem um monte aí. Isso é mais um. Você só será alguém acima da média quando você se permitir ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai atingir um grau de excelência naquilo que você faz. E o seu nome vai estar escrito no céu. Gente que recebe e devolve para Deus é gente que entendeu o propósito. Seria muito egoísmo uma pessoa que recebeu tanto de Deus e que não faz nada para Deus. O que você colabora? Em nada. Você não usa nem seu telefone, você não usa nem seu carro para poder trazer uma pessoa para a igreja, você não tem coragem. Mas tem gente usando a vida. Tem gente usando a vida, tem gente dando a vida em prol do Evangelho, para salvar vidas, para Deus, para Deus. Amém? Terceiro, alinhamento espiritual ainda. Ainda, no capítulo 16, no versículo 1, na parte B, ainda, Deus disse: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Então, na viagem, o Samuel está carregando o chifre de azeite. Mas o azeite que tem ali não é do Samuel. Compreende? Aquela unção que está naquele chifre que Samuel está carregando na sua viagem, não é dele, é do Davi. E ele está carregando. Olha que grandeza. Você seria capaz de carregar a unção de outra pessoa? Você seria. Você seria capaz realmente de carregar em você a unção que pertence a outra pessoa? Deixa eu te fazer entender. Alinhamento espiritual consiste em cooperação. É isso que ele está fazendo. Cooperação. Ele está carregando a unção de outra pessoa. Eu não estou dizendo que ele está usando a unção, ele está carregando. Ele está bancando a unção da outra pessoa. Segurar nas mãos aquele chifre de carneiro significa realmente cuidar de algo que outro vai usar. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Então Deus, ele pode usar algumas pessoas através daquilo que você tem nas mãos. Deixa eu me aprofundar um pouquinho mais. Algumas pessoas carregam a unção do outro na carteira. Estou fazendo vocês entenderem um pouco mais. Vamos um pouco mais fundo. São vocês que carregam a unção que eu tenho. Entende? Vocês estão cooperando para que a minha unção se torne operacional. Vocês são cooperadores. Com os recursos de vocês, com tudo que vocês fazem, vocês vão mobilizando a minha unção. Posso entender o que eu disse? Então, existem pessoas que cooperam. Eu não posso fazer, mas eu ajudo quem faz. Eu não posso evangelizar, mas eu ajudo quem evangeliza. Eu não posso ir para a África, mas eu ajudo quem vai. Eu não posso ser pastor, mas eu ajudo o pastor. Estão entendendo o que eu estou falando? É exatamente isso que Samuel está fazendo. Ele está carregando em suas mãos a unção que pertence a Davi. Deus confiou a ele. Então nós precisamos entender que alinhamento espiritual consiste em cooperação.
o que eu estou fazendo para que Deus use a outra pessoa? O que eu tenho feito? Estou orando? Estou orando. Estou ajudando? Estou sendo um alicerce ali? Estou, sabe? Nós temos várias pessoas aqui na igreja que estão realmente tornando a unção operacional. Eles não aparecem, mas eles estão colaborando. Isso é estar alinhado espiritualmente com Deus. Amém? Segue comigo. Ainda, agora no versículo 2 ao versículo 4. Porém, disse Samuel: como eu irei? Como eu irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Como eu irei, Deus? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Eu te farei saber o que hás de fazer. Por que Deus não falou logo? Deus podia dizer: ó, você vai fazer isso, chega lá, você vai ungir o Davi. Mas Deus disse: convida Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E aí o texto do versículo 4 diz que fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Ele não sabia de nada. Ele está andando no ponto cego. Total dependência de Deus. Então, o alinhamento espiritual consiste em dependência de Deus. Então, Deus nos alinha espiritualmente, nos ensinando a buscar os fragmentos das suas revelações. Deus nunca entrega tudo. Quando você pede alguma coisa para Deus, você tem que aprender uma coisa: quando você ora para Deus, Deus nunca vai te entregar tudo de uma vez. Nunca. Por isso que é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não falou onde era. Foi revelando na caminhada. Então, quando você acha que você tem que ter tudo de uma vez, e algumas pessoas contam mentiras para a gente, né? Dizendo: não, você vem aqui que Deus vai te dar tudo. Vai dar tudo. Você vem porque, ó, nesse evento Deus vai, ó, te entregar a vitória. Não entrega. Deus não entrega a vitória num culto. Deus só libera em doses homeopáticas, porque cria o senso de dependência. Ok? Os segredos estão guardados na mente de Deus, porque se estiver na nossa, o diabo acessa. Compreende o que eu estou falando? Os grandes mistérios da vida estão na mente de Deus, estão protegidos na mente de Deus, e Deus vai nos dando a cada momento. Por isso que Deus disse para ele: eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Mas não dá para falar o nome? Não. Quando Davi ia para as batalhas, ele perguntava para Deus: Deus, subirei? Alcançarei? Deus dizia: pode ir que você vai alcançar. Depois, na outra fase da batalha, ele perguntava de novo: Deus, subirei e alcançarei? Deus disse: não sobe, rodeia por trás das amoreiras. Ele ia perguntando em doses, Deus ia dando de revelação em revelação. Então, quem não está preparado para se submeter a Deus, a depender de Deus, a esperar o tempo de Deus, nunca se alinha espiritualmente. Entende o que eu estou dizendo? Deus nunca entrega tudo, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus, e o nosso futuro está guardado na mente de Deus. Se você quer saber o seu futuro, vá a Deus, Ele vai te dando devagar. Então, se souber que alguém está falando sobre o futuro aí, você pode esquecer que isso não é de Deus, não. Deus vai devagar. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Vai devagar. Aí quando você anda com Ele, você vai recebendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É lâmpada. Você dá um passo, a lâmpada ilumina. Você dá outro, ela vai iluminando à medida que você vai andando. À medida que você vai andando, Deus vai te iluminando. À medida que você vai andando com Ele, Ele vai te dando o pão nosso de cada dia, Ele vai te dando o maná diário. Aí você fica dependente de Deus, confia em Deus,
E aí você aprendeu a andar com Deus, porque você está alinhado realmente, espiritualmente. Por isso que Deus disse para Samuel: eu te farei saber o que há de fazer. E você vai ungir quem eu te disser. É interessante que o Jessé coloca os filhos na frente, né? Coloca o mais bonito na frente. E aí vai o Samuel, vai que o Samuel unge o cara errado. Depois que ungiu, acabou, não tem jeito mais. Aí quando chegou o primeiro filho, Samuel estava com azeite na mão, não sabia de nada. Aí Deus falou no ouvido. Já imaginou Deus fazendo assim? Não estou dizendo que ele fez assim, né? Mas Deus estava dizendo, esse não. Aí vinha o segundo. Aí o Samuel ficava todo empolgado. Aí Deus, esse também não. Por que você não fala logo, Deus? Porque é assim que tem que funcionar. Você tem que receber as minhas revelações fragmentadas, em doses, sabe? Porque aí você vai ter que ir na fonte beber água toda hora. Você não vai se desligar da fonte. Deus não é assim, né? Que a gente vai lá e pega tudo e abandona Ele. Vou para a igreja hoje no culto e vou pegar a bênção e aí não preciso mais de igreja. Você que pensa. Tem gente se reconstruindo já tem 20 anos. Então Deus começou a construir você há 10 anos atrás e você percebeu que você tem muita coisa para aprender. É assim que funciona. Eu sou pastor há 20, 21 anos. Mas eu estou aprendendo cada dia mais e meu caminho é longo ainda. Porque Deus não me deu tudo. Porque se me der tudo, eu não vou depender mais dele. Por que eu vou precisar de Deus se Ele me der tudo? Vocês entendem isso? Nós estamos sempre aprendendo. Estamos sempre crescendo. E não precisa ter pressa não, tá? Não precisa ter pressa não. Fica tranquilo aí. 80 anos Deus gastou para poder formatar a personalidade de Moisés. Não é isso? Então fique em paz. Pastor, não tem como o senhor fazer uma campanha para resolver tudo assim na nossa vida? Vocês querem mesmo? Na campanha, o único que ganha é o pastor. A gente começa a cobrar, né? Cobra para você vir na campanha, você dá uma oferta milionária, você não ganha nada, você fica de campanha em campanha. Pastor, mas o senhor está falando esse negócio, tem muitos amigos do senhor que faz isso. Mas eu estou aqui para falar o que tem que ser falado. Eu não sou político, tem que falar a verdade. Se eu for fazer política com igreja e com pastor, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para ser profeta. Nós precisamos entender que as coisas não funcionam do jeito que a gente pensa. Tá certo? A gente depende de Deus, todos os dias. O que eu vou fazer com o meu casamento? Para hoje tem um maná, amanhã é outro. E depois de amanhã, outro. Como é que eu vou fazer para vender? Hoje você tem uma estratégia, amanhã você tem que ter outra. Porque tem outro desafio. Depois de amanhã tem outro desafio. Você precisa de um nível de sabedoria. Daqui a 10 anos, o que nós vamos fazer, pastor? Daqui a 10 anos Deus vai dar. Tem gente preocupada, dizendo assim, nossa, o que vai ser da igreja daqui a 10 anos? Porque as pessoas vão entrar na igreja, vão fazer o que quer. Vai fazer nada. A igreja existe desde quando? Desde Atos dos Apóstolos lá. E aconteceu tanta perseguição na igreja, a igreja está de pé até hoje. Você acha que alguém vai destruir a igreja? Pastor, tem coisa que o senhor vai ter que aceitar na igreja. Hoje eu não aceito. Quem vai me substituir também não vai aceitar. Porque Deus sempre vai ter profetas, vai ter gente para falar. Não fica com medo não, quem cuida disso é Deus. Não precisa se preocupar, amanhã o que nós vamos fazer, é Deus que sabe. O que a gente vai comer, Deus sabe. O que a gente vai vestir, Deus também sabe. Vai que acontece uma coisa, se acontecer Deus vai mostrar. Se aparecer um vírus, aí Deus vai mostrar o que fazer, Deus vai proteger o povo dele. Apareça o que quiser. A gente sempre vai ter uma saída. A gente sempre vai ter uma estratégia, porque quem guia a gente é o Espírito Santo. Porque os segredos estão na mente de Deus, não está na nossa. Está na mente dele. Se eu ando com ele, ele me dá a estratégia certa para cada dia. E se acontecer um desafio aí, a gente vai resolver. Porque Deus vai mostrar. Alinhamento espiritual consiste em dependência. Dependência total em Deus. Vocês estão entendendo? Estou terminando. Versículos 6 e 7. 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, aquele filho maior, forte, bonito,
como Saul. E disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Eu não quero ele. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós estamos falando de alinhamento espiritual. Alinhamento espiritual consiste em reforma interior. Reforma interior. Deus nos alinha espiritualmente, nos ensinando que a nossa principal área de grandeza precisa ser o nosso coração. O nosso coração, não é a nossa roupa. Não é a mudança estética que você faz. Até quando a gente vai ficar pensando assim? Tem muita gente que está esteticamente bonito, mas está podre por dentro. Entende? É desalinhamento. Enquanto você fizer a leitura dessa forma, você achar que o cara bonito é porque o cara é grande, é porque o cara é o bom marido é o que tem carro, e o que não tem não é, você vai se perder. Esses são os critérios das nossas escolhas hoje. A gente olha e fica assim, né? Aquilo deve ser um bom marido, deve ser uma boa esposa. Nossa, deve ser, que se eu tivesse um negócio desse. Não é assim? Esse critério é péssimo, a gente tem que olhar o coração. E para a gente poder conhecer o coração, a gente tem que caminhar um tempo junto. A gente tem que conversar com as pessoas. Aqui na igreja, de vez em quando, tem uns irmãos que falam assim: mas eu tenho que arranjar um namorado. Eu falo: conversa com fulano, está doidinho por você. Não, pastor, ele é muito feio. Eu falo: poxa, conversa. Já aconteceu isso aqui na igreja. Ele é muito feio. Mas você tem que conhecer o coração. Aí vai tomar um sorvete, vai dar uma volta lá, tomar um açaí. Aí daqui a pouco volta e fala: ô pastor, você sabe que é gente boa mesmo? Nunca imaginei. Ele falou: pois é, acabou, casou. Casou. Tem um monte de historinha dessa aqui dentro. Você tem que conhecer o coração, gente. É isso que sustenta todas as coisas. Tá bom? Alinhamento espiritual consiste nisso. Reforma interior. A grandeza é o coração. Onde está o grande homem? Aquele homem que tem um grande coração. Ou um bom coração. A mulher. Porque a beleza, depois de um tempo, não dá conta mais. Você casa aí com uma mulher muito bonita, que por dentro está podre, daqui a pouco você fala: não estou aguentando mais isso. O que eu vou fazer com essa estética toda? Eu não consigo ter paz. Aí como é? Não estou dizendo que toda mulher bonita. Estou entendendo o que eu estou falando? Eu só estou te dizendo que muitas vezes nós fazemos escolhas com base naquilo que a gente vê. E as pessoas acreditam nisso porque elas se preocupam muito mais em ir para os salões e para as academias do que procurar um tratamento espiritual. Quantas pessoas estão atrás de estética? E quantas estão procurando tratamento espiritual? Estão na sala pastoral? Procurando ajuda psicológica? São poucas, né? Eu não preciso disso. Não, como é que eu venço a depressão? Deixa eu fazer mais uma plástica. Eu venci a depressão. Aí vence a depressão. Um monte de gente vencendo a depressão. Se eu fizesse uma plástica, eu ficava boa, eu ficava bom. Aí faz, não melhora nada. Aí torce o nariz para um lado, não muda nada. Aí está depressivo do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer uma esticadinha de vez em quando. Fica bom. Mas eu estou querendo dizer para você que muita gente tenta se reconstruir através dessas coisas. Eu preciso fazer uma viagem, eu preciso comprar uma roupa nova. Aí vai lá, gasta cartão de crédito e faz dívida, mas está podre por dentro. Não vai alinhar espiritualmente nunca. A gente tem que gastar tempo nos reconstruindo, gente. Nos reconstruindo como igreja, como seres humanos, como gente. Não bicho, né? Eu lido com gente doente o tempo todo. A pessoa está lá no Facebook, no Instagram, bonito, cheio de pose, na praia, em cima de um barco. Aí o camarada chega aqui: ô pastor, minha vida é um inferno. Mas como que é um inferno? Isso aqui, isso é tudo mentira. Mentira. E aí quando você me conta a história, eu fico assim, né? Porque eu conheço os bastidores das pessoas. Eu conheço a parte do esgoto da vida das pessoas.
Gente com medo, gente com fobia, gente que está sendo traída, gente com depressão, com angústia, querendo se matar, querendo ir embora, esse monte de gente sofrendo. Mas quem vê é assim, fala, nossa, o cara encostou com um carrão ali, rapaz, esse cara deve estar bem, não está. Ele fala assim, eu daria tudo que eu tenho para ser feliz. Já tentou se matar 2 vezes, né? Por aí vai. Homens e mulheres infelizes. Precisamos de reforma interior, alinhamento espiritual consiste nisso, reformar o nosso coração. Reformar o nosso coração. Investe nisso, na sua vida espiritual, gasta tempo na igreja. Você precisa desse tempo. Você precisa desse tempo, é importante para você. Não adianta, você pode passear, pode viajar, tudo bem, mas gasta tempo com Deus. Porque senão você não se reconstrói, não. Olha que eu sei que eu estou falando, tá? Mas interessante que muitas vezes a gente encontra muita gente com as mãos cheias de pecados. Mas essas pessoas têm as mãos cheias de pecados, mas têm o coração cheio de verdade e de sinceridade. E aí, como é que você faz? Como é que você faz? Quando você vê um monte de gente com as mãos sujas de pecado, mas com o coração cheio de sinceridade. Aí a gente vê que Deus não procura perfeição, mas coerência, né? Então tem muita gente que precisa de ajuda, gente sincera, gente que tem boa intenção, mas está preso no pecado. Essa conta não vai fechar, né? Então você tem potencial, você tem dignidade, assim, por um lado, mas acaba sujando a sua vida com outras coisas. Então nós precisamos rever isso e realmente passar por uma reforma espiritual. Deus está nos alinhando. Versículo 8 a 13, eu encerro lendo esses versículos. Diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Deus disse: não é esse. Deus falava no ouvido de Samuel: não é esse. Meu Deus, você podia falar quem é? Não é esse. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Porque Deus está lendo o coração, Deus não está lendo estética. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui Deus realinhou o propósito do povo, porque ungiu um rei certo, segundo o seu próprio coração, não é isso? E aí você vai ver Davi restaurando toda a nação de Israel, restaurando a adoração, o sacerdócio. Você vai ver que Deus colocou o povo de volta no trilho. O ponto mais importante que Israel viveu foi debaixo da regência do rei Davi. Foi o maior rei que já existiu, né? Em riqueza foi Salomão, mas em glória e espiritualidade ninguém foi igual a Davi, apesar dos seus erros, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. O coração dele era um coração bom, e nós precisamos de corações, tá bom? Nós estamos precisando de coração, nós estamos precisando, porque tem muita coisa, a gente está se maquiando muito, a gente está escondendo as nossas debilidades atrás dessas coisas que a gente pode comprar. Mas olha, é tempo de abrir o coração, ser verdadeiro e buscar ajuda, tá certo? Buscar ajuda, e Deus vai realmente nos alinhar com o propósito dele. Fica de pé no seu lugar. Eu preciso orar. Alinhamento espiritual consiste em dor. O azeite, ele surge a partir do esmagamento
da azeitona. É a partir daí que surge o azeite. Nós temos que compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Que aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá, tem que voltar para Deus, de uma forma ou de outra. Alinhamento espiritual consiste em cooperação. Nós temos que ter a capacidade de carregar a unção de uma outra pessoa. Se nós não temos ela, nós carregamos para a pessoa. Alinhamento espiritual consiste em depender de Deus, entendendo que Deus nos dá as revelações em pequenas partes. Todos os dias eu preciso ir para a presença de Deus, para a padaria de Deus, para buscar o meu pão de cada dia. Todas as manhãs eu preciso me colocar diante do Rei, para que Ele me dê os recursos para esse dia, para os desafios desse dia. Amanhã de manhã você precisa ir para a presença do Rei e dizer para Deus: Deus, qual é o seu plano para mim hoje? Me mostra, Deus, o que eu devo fazer para que eu não seja uma pessoa vulnerável. Aí Deus vai te dizer, vai te dar a direção, Deus vai te guiar. O que você vai falar com seus filhos, o que você vai falar para sua esposa, o que você vai dizer lá no seu trabalho, como você vai lidar com essas coisas. Sabedoria de Deus, dependência de Deus. Eu te direi o que você tem que fazer. Eu não sei o que dizer, Deus te dirá o que você tem que dizer. Alinhamento espiritual consiste em reforma interior, mudar por dentro, mudar por dentro. Amém? Você pode abrir seu coração agora, para que Deus possa nos tratar. Você pode dar essa chance para o Espírito Santo tratar você agora. Você aceita ser ministrado? Coloca a mão no seu coração e aceite ser ministrado pelo Espírito Santo. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar